Eu queria começar o episódio de hoje, que vai ser num formato um pouco diferente dos demais que a gente está acostumado a fazer por aqui, falando de um sentimento que é tão arrebatador em suas metáforas, sutilezas, suas tempestades, sua teia, às vezes visto como uma armadilha, às vezes visto como a melhor coisa que pode ocorrer na vida de alguém, com um soneto que expressa bastante esse sentimento. Amor é fogo que arde sem ver, de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo, amor? A gente vai percebendo que o ser humano é um ser bastante complexo e variante, né? A gente possui bastante gamas de concepções relacionais e depende muito do outro, né? É um ser que, dentro de suas relações, a gente tenta expor essas vivências, tenta mensurar, mas muitas vezes consegue devido ao fato da vastidão que tem dentro de nossas mentes para esse tipo de coisa. Então o que eu observo é que o amor foi tratado de diversas maneiras ao longo da história, né? E na antiguidade a gente vai ver desde um simples gostar de amizade que se torna algo grandioso, como por exemplo na história de Gilgamesh e Enkidu, ou um amor magnífico, capaz de construir uma obra como o Taj Mahal. Então o amor está presente, não é um fato. Seja para aqueles que pensam que é uma metáfora, seja aqueles que pensam que é um sentimento real, dentro da história da humanidade, nas linhas de um poeta, nas melodias de uma música. Mas o primeiro pensador que eu observo, pelo menos no Ocidente, que tentou dar uma dimensão constante e complexificada do amor é Platão. Ele observa, num diálogo chamado O Banquete, dentre várias pessoas que vão discursar sobre o Eros, sobre o amor, que é o desejo. O amor seria aquilo que a gente não tem, aquilo que está distante de nós, aquilo que a gente idealiza. Então, o amor platônico, que ficou conhecido como até um termo muitas vezes pejorativo nos dias de hoje, é um amor sobre aquilo que você idealiza, aquilo que você vê como algo distante, embora quando a gente o atinja, Sócrates ele é sucinto em dizer que muitas vezes ele se esvai, devido ao fato da gente idealizar. Então é interessante a gente observar que muitas vezes a gente já passou por isso. Quantas vezes a gente já não se apaixonou e quando começou a namorar, tem aquele gostinho de pensei que era uma coisa ou outra, não foi isso tudo, não impactou minha vida. É interessante a gente pensar nisso. Esse amor que até às vezes é conhecido como sendo fugaz, devido a esse fato de estar sendo idealizado, de estar sendo não tão concreto quanto a gente achou que poderia ser. Então, e a gente chega a Aristóteles com uma grande mudança e virada em relação ao seu mestre Platão. Porque, ao invés de pegar esse amor exposto em Eros, idealizado, ele traz mais para o mundo. É um amor voltado para as coisas que se tem. É um amor voltado para as coisas que se possui. E você vê o outro que está do seu lado, sendo uma expressão máxima de alegrias e prazeres que você poderia ter. Enquanto Platão escreve no Banquete, Aristóteles escreve a Ética em Nicômaco. E é interessante você ver que Aristóteles dá bastante valor à amizade, bastante valor às coisas que estão ao lado dele. Aristóteles era um filósofo que prezava pela experiência.
E isso foi bastante importante também na concepção do próprio modo como ele via a amizade, como ele via o amor que a gente sente por quem está ao nosso lado. E também é um tipo de amor que, se a gente for observar, a gente já sente ao longo da vida, né? Quem nunca gostou de ficar perto da pessoa que ama, quem nunca viu que, passando essa parte da idealização, a concretização, a alegria que está presente, ela faz bastante sentido e também tem uma conotação muito forte nos nossos sentimentos. Então é interessante que, embora seja dualístico, essas duas concepções elas são reais. A gente sente muito bem essas duas questões, o eros e a filia. A gente tem dentro de nós esse tipo de concepção idealista e concepção de experiências que nos torna bastante complexos. Como eu já havia dito, os seres humanos eles têm essas dicotomias complexas dentro de si. O amor não poderia ser diferente. Um sentimento que é exposto e expresso tanto por filósofos, poetas, artistas. A antiguidade inteira é repleta de referências ao amor. Referências ao amor de mãe, por exemplo. Referências ao amor de um amante. Amante no sentido de marido e mulher, amante no sentido de pessoa que se gosta. Dentro desses dois tipos de amor, a gente vê o eu bastante concentrado neles. A gente vê na concepção platônica, por exemplo, Sócrates chega a dizer que o amor seria uma busca pelo belo e bom, a perfeição de ambos. Porém, a gente não os tem, portanto é idealizado. Aristóteles chega a discutir que existem 3 tipos de filia. A filia baseada na vantagem mútua, o amor para o que é útil. A filia baseada no prazer mútuo, o amor para o que é agradável. E filia baseada na admiração mútua, o amor para o que é bom. O amor, então, seria algo para si próprio. Embora estivesse numa relação, os dois amores eles partem do eu. Porém, existe um pensador que inverteu isso. Embora ele esteja ligado à religião, e às vezes as pessoas criticam, mas foi muito importante para a busca do pensamento. É interessante a gente captar a importância de todos os pensadores e não se agarrar a preconceito. E esse pensador foi Jesus Cristo. Ele tem uma concepção de amor que até hoje muitas pessoas usam como exemplo do que é o próprio amor, que seria o ágape, aquele amor que a gente não busca causa por si próprio, e sim para o outro. Um dos mandamentos que Cristo deixa na Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. E não perpassa por você. Amar o próximo por ele ser carente de algo que não tem, que seria a glória de Deus, tanto quanto você. E é interessante essa concepção de amor, porque ele inverte os outros dois amores que perpassam pelo eu. O amor cristão, ele vai além do eu. O amor cristão, ele tem que ser superado e tem que superar até mesmo o medo. O eu superado e a superação do medo. É muito interessante esse tipo de concepção. É muito interessante que a gente tenha essa superação. A mortificação do eu e o amor ao próximo. O amor que tem que ser incondicional ainda por cima. Então, esses 3 tipos de amores estão presentes no imaginário humano. Pelo menos no Ocidente. Amores idealizados. Amores daquilo que estão do nosso lado. E amor que perpassa a gente. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Como o amor que a gente sente por alguém que talvez não se importe conosco. O amor que a gente sente por estar ao lado de alguém que nos agrada. E o amor de uma mãe que ama mais o seu filho do que a si próprio, que às vezes dá a vida por ele. Isso é muito interessante. Como nós
seres que dependemos de sentimentos como o amor para nos expressar e para ter relações entre nossos iguais, relações conosco, relações de homens para com homens. Eu creio que uma lição importante da antiguidade, referente a esse sentimento, o amor, é que, mesmo que ele se expresse de várias formas, em culturas diferentes, em povos diferentes, em épocas diferentes, como, por exemplo, o amor de Paris e Helena, ou o amor de Ísis e Horus, até mesmo de Nimrod e Semíramis, você vê que os antigos queriam que a gente prestasse atenção e desse medida, regulasse o amor. Porque é um sentimento que realmente é ablativo, nos toma, nos cega. Muitas vezes causamos guerras, causamos bastante confusões pelo simples fato de amar, pelo simples fato de não saber medir. E na antiguidade, isso era importante. A humanidade estava se descobrindo em diversas formas e expressões, se unindo em civilizações. E a medida, a contingência, o controle era algo importante para essa coesão. O sentimento de pertencimento, o sentimento de tentar fazer com que nós nos uníssemos era algo importante. E até mesmo o amor, sentimento considerado bom, deveria ser controlado, deveria ser medido. Eu observo isso em várias passagens, observo isso em várias expressões poéticas, artísticas. Uma das lições mais importantes que os povos antigos nos deixaram era que, mesmo sendo diverso, temos que ter cuidado com ele. Não podemos nos entregar às nossas paixões. E muitas vezes, alguns sentimentos se confundem com o próprio amor. E isso talvez seja um problema muito forte. Isso talvez seja um problema e que nos leva a fins que não queremos, que não pensamos que deveria ser o fim correto ou mais justo com que nossas ações fossem tomadas ou algo do tipo. A gente tem que tratar os nossos sentimentos de forma medida, nem os deixando de lado, nem deixando que eles tomem conta de nós, nem fazendo que eles tenham o controle total de nossas ações e nem agindo sem sentimento algum. Talvez essa seja uma lição muito importante da antiguidade e nos dias de hoje temos que tomá-la de volta. Temos que pensar sobre o que eles pensaram e assim tentar resolver problemas atuais, diferentes ao amor. Então, agora vamos começar falando, trazendo uma visão mais pós-moderna, do amor. O Reginaldo trouxe toda uma evolução histórica aí, só que na visão mais clássica. Então, hoje, para me pautar aqui, nesse assunto, eu vou me basear no livro Amor Líquido, que fala sobre a fragilidade dos laços humanos, e envolvendo a própria forma como a gente se relaciona hoje, devido ao nosso contexto todo de progressivas, sucessivas evoluções tecnológicas, que inevitavelmente fazem com que a gente torne o amor mais complexo, Então, primeiro vou falar um pouquinho do autor, o Bauman. Ele é um sociólogo contemporâneo. Ele foi nascido na Polônia em 1925. E a tese principal que ele vai levantar é que ele afirma que a gente vive numa sociedade líquida, causada pela incerteza em relação ao futuro, devido a uma possível fragilidade, e que a gente tem devido à forma de se relacionar, o que leva a gente a ter uma possível insegurança existencial cada vez maior que a gente cultiva dentro da gente. E, de acordo com ele, essa insegurança ela é alimentada por uma
instabilidade, pelas constantes mudanças tecnológicas, né? E faz com que a gente sinta maior pressão em relação ao passado, né? E faz com que a gente tenha que cada vez mais estar em todos os lugares, né? Ele afirma essa pretensão do homem moderno, né? O homem pós-moderno, diria, a querer estar conectado, né? Estar no maior número de lugares possíveis. Aí, por isso digo, essa pressão que antigamente a gente não conhecia, né? E essa pressão, né? Ela é causada pelo fato da gente hoje ter o que a gente chama de comunicação em rede, né? A gente expandiu a nossa fronteira, a gente hoje... O espaço, ele não é mais físico, o espaço ele não se limita mais à esfera física, a gente tem o espaço da esfera virtual também, né? Isso seria a comunicação em rede, né? E também o autor ele vai colocar a questão da liquidez, né? Do nosso padrão de vida consumista, o nosso individualismo cada vez mais crescente, né? Na nossa sociedade. E que isso vai produzir grandes dificuldades de relacionamento, né, entre as relações afetivas, né, entre as relações familiares, ou seja, os parceiros amorosos, as pessoas, elas vão ter cada vez mais essa dificuldade de se relacionar de uma forma sólida, né. E no prefácio da obra ele destaca, né, a questão do homem hoje ele ser sem vínculos, né. Você pode amar alguém, você pode ter uma relação afetiva com a pessoa, mas não criar vínculos. Esse seria o principal lema, né, das pessoas da nossa época. E nessa modernidade líquida, né, esse conceito metafórico, as pessoas elas cada vez mais se sentem desligadas uma das outras, mas mesmo assim elas desejam estar conectadas ao mesmo tempo, né? Aí a gente consegue ver o paradoxo. A gente tem que estar desligado um do outro, né? Mas ao mesmo tempo conectados, né? Isso porque as conexões, elas não têm essa garantia de permanência e elas podem mudar ou simplesmente ser desfeitas a qualquer momento e quantas vezes a gente bem entender. Então, o objetivo dessa obra dele é falar sobre a fragilidade nos vínculos humanos, né? O sentimento de insegurança disso. E o dilema, né, entre a gente querer estreitar os laços e ao mesmo tempo a gente manter uma distância considerada significativa uns dos outros. Então muitos buscam, né, o que ele chama de relacionamentos de bolso, né? O que seria isso? Que a gente pode guardar, mas ao mesmo tempo a gente pode descartar quando necessário, né? Ou seja, objetos que podem ser guardados, né, no nosso próprio bolso, né, vamos usar essa metáfora, né, porque é um conceito metafórico, e é como se fosse um guardanapo. A gente usa e descarta quando a gente entende. E jogamos no lixo a hora que bem quisermos e a gente decide se a gente volta a usar ou não. Então, a gente hoje prefere usar o termo conectar em vez de se relacionar. E falar parcerias ao invés de falar redes. Porque a rede, né, ela sugere como que ela está conectada, a gente está intercalado num tipo de sociedade mais dinâmica, né? A rede, ela mostra a dinamicidade do nosso período odierno, né? E relacionamento a gente trata o termo de uma forma mais fixa, né? Uma forma mais rígida, o que não tem muita aplicabilidade já no contexto nosso contemporâneo. E as conexões, né? Por que o termo se conectar? Porque as conexões elas podem ser rompidas a hora que a gente bem entender. É como se fosse o nosso cabo de internet. A gente quer se desligar da internet, a gente pega e desconecta da tomada. Celular a mesma coisa. Enfim, não existe só conexão com fio, né? O que dá ainda mais uma certeza, né, dessa conexão em rede. Enfim, basicamente é um paradoxo, né? O porquê o termo está conectado? Porque as conexões elas podem ser rompidas a hora que a gente bem entender. E, enfim, agora a gente pode falar um pouquinho sobre o porquê desses relacionamentos virtuais eles serem facilmente rompidos, né? Em contraste com aquilo que o autor vai chamar de relacionamentos reais. E pra gente fazer essa abordagem, a gente vai ter que retornar ao capítulo 1 da obra, né, que fala sobre o apaixonar e o desapaixonar-se. Esse é o título do capítulo.
ele discorre sobre o amor, a morte, como eventos similares, contudo distintos, né? Porque ambos eles são inevitáveis e a gente sabe que uma hora ou outra eles vão chegar pra gente. E devido a todo ao contexto que a gente está inserido hoje, o amor ele acaba sendo tão assustador, as pessoas temem ele no mesmo nível que as pessoas temem a morte, né? Ele faz um paralelo com a nossa cultura consumista hoje, que ela dá preferência a um produto pronto pra gente usar de imediato, a um prazer intenso, só que contudo passageiro, né? E a satisfação, ela ser instantânea, né? O amor, ele, ao contrário, né? O sentimento fixo, ele exige esforços prolongados. Amor e desejo, né? Eles seriam irmãos gêmeos, mas não idênticos. O desejo, ele consome, devora, ele aniquila. E o amor, ele preserva, aprisiona, possui. Então o autor ele observa que os consumidores hoje eles não compram somente algo para satisfazer uma necessidade ou desejo, mas geralmente eles compram por um sentimento de impulso, né? No caso dos relacionamentos, né? Falo relacionamentos sexuais, relacionamentos físicos. Seguir os impulsos significa estar sempre aberto a novas experiências e com outras pessoas. E esse capítulo ele traz uma analogia entre relacionamento e investimento. Ambos exigem tempo, dinheiro e um esforço. E com isso espera-se obter resultados, espera-se obter um lucro, né? Para a gente chegar a um nível de satisfação maior do que o que a gente estava anteriormente. E no caso do relacionamento, o lucro ele se configura como um objetivo que vai gerar pra gente uma sensação de segurança, de proximidade, de ajuda, de companhia, de consolo, de apoio. Mas o autor ele vai ressaltar que nesse tipo de investimento não é possível ter certeza de que a gente fez ou não um bom negócio, né? E isso é algo inevitável na nossa sociedade hoje. Enfrentar a insegurança e a ansiedade são quase que coisas certas, né? É impossível hoje a gente conviver sem esses sentimentos dentro da gente. E isso justifica as relações hoje serem tão fluidas, né? E ele também vai falar dos parceiros que preferem viver juntos, né, sem compromissos oficiais, porque hoje a gente já não tem mais esse paradigma do relacionamento, ele necessariamente implicar essa proximidade física igual a gente tinha no passado, né? A gente querer trazer essa obrigação de proximidade física seria basicamente um anacronismo, né? Porque não é assim que as relações amorosas, elas funcionam hoje, né? Existem parceiros que simplesmente querem viver juntos, sem compromissos de casamento, né? E tem casais que são casais, mas eles vivem separados, né? Seriam casais semi-separados, né? Eles vivem em casamento em um tempo parcial, né? Cada um teria sua casa, sua própria conta bancária, seu próprio círculo de amigos. Não necessariamente implica ser um relacionamento aberto, mas é um casal mais, assim, dinâmico, né? Eles ficam juntos quando eles bem entenderem, né? E o Bauman, ele coloca que essas questões são algumas tentativas de satisfazer ao mesmo tempo o impulso pela liberdade e a ânsia pelo pertencimento, né? Então, de certa forma, a modernidade líquida ela seria marcada aí pelo consumismo, pela velocidade, pela leveza e pela própria obsolescência, né? Porque o que importa hoje não é cultivar sentimentos, cultivar valores, mas a gente usar eles e descartar a hora que a gente bem entender, quando a gente sentir que eles perderam a utilidade prática pra gente. Então, esses impulsos que a gente tem hoje, eles não seriam mais reprimidos, não seriam mais tratados com certo sentimento de estranheza, igual era antigamente, né? Então, a gente não pode analisar mais o amor da mesma forma como a gente analisava antigamente, né? Exige uma necessidade de adequação do sentimento ao contexto que a gente está inserido, né? E outro aspecto que o Bauman vai tratar no livro é o celular, né? Ser um acessório bastante indispensável pra gente na modernidade líquida. Ele faz com que as pessoas estejam cada vez mais em movimento, né? E com que elas estejam cada vez mais conectadas. O que mostra que todos nós
estamos aderidos a esse contexto de comunicação em rede, né? Todos nós, eu falo assim, a maioria das pessoas, claro. Então, o namoro pela internet acaba sendo outro aspecto abordado pelo autor. E o autor, ele fala que as vantagens desse tipo de relacionamento são a própria sensação de segurança e a falta de compromisso, né? Porque o contato que a gente tem com o outro, ele pode ser deletado a qualquer instante e sem maiores consequências pra gente, né? Além de que a oferta, ela é bastante significativa, né? E é possível a gente, nesse contexto virtual, a gente tá aderindo ao produto que seja mais agradável, que satisfaça mais os nossos desejos e satisfações pessoais. E nisso, né, o capítulo 3, ele trata dessa dificuldade progressiva que a gente tem de conseguir amar o próximo. Isso porque o Bauman, ele explica que a tendência do homem moderno é tentar obter lucro, levar vantagem em todos os seus investimentos realizados, porque o amor, o relacionamento, né, entrar em um relacionamento seria uma forma de investimento hoje, né? Aí com isso a gente tem essa constante mercantilização do amor. Um exemplo disso, né, seriam os próprios espaços urbanos privilegiados, né, tão utilizados por uma elite global, né? E esses espaços, eles produziram uma noção de extraterritorialidade, né? Que seria o ciberespaço, né? O espaço virtual, o mundo digital, né? E esse mundo, ele se tornou o novo lar das pessoas, né? Claro, aquelas que têm o privilégio de estarem nesse meio. Então, dessa forma, né, as forças da globalização, elas dissolvem cada vez mais o nosso mundo pessoal e intersubjetivo, e os sujeitos, eles procuram cada vez mais se ligar, se conectar com si mesmo, né, se atrelar a si. E isso aumenta a pluralidade existencial, né, a pluralidade amorosa, e isso faz com que seja produzido cada vez mais uma luta por sentido pessoal e pela construção da sua identidade, né? Aí dessa forma surgem as chamadas tendências segregacionistas nas relações amorosas, né? O autor, ele cita como exemplo, né, a própria cidade de São Paulo, enfim, entre tantas outras, né, claro, que se verifica a presença de condomínios, bares fechados, locais separados e protegidos por símbolos, né? Porque são lugares que cada vez mais eles são segregados e feitos para um tipo específico de público, né? Vamos citar, por exemplo, as boates voltadas aos públicos LGBTQIA+, vamos supor, locais frequentados mais por aquele tipo de pessoa com determinada sexualidade, boates mais para o público heterossexual, vamos supor. Enfim, tô dando exemplos, né? E isso se deve a, como eu falei anteriormente, por essa pluralidade, pela constante individualização do sujeito e pela busca de si, né? Por novas descobertas que ele tem, enfim. Então, os progressos da vida urbana, ao mesmo tempo que eles atraem, que eles conectam essas pessoas, né, que se identificam por serem de um determinado grupo, por aderirem ao mesmo tipo de individualidade, ao mesmo tempo que a vida urbana, ela atrai as pessoas, ela repele, ela segrega. Então, essa seria a tendência cada vez mais crescente que a gente tem, né, na modernidade líquida. Ou seja, tudo isso é um processo contínuo, faz parte da história, ou seja, é algo que ainda não tem fim, está em constante evolução. Ou seja, esse cenário, ele pode ser cada vez mais complexificado, né, conforme surgem as mudanças tecnológicas, né, enfim. Então, em síntese, conectar-se hoje não é mais somente para as máquinas igual era antigamente. Hoje, nós, seres humanos, somos os próprios agentes liquidificadores, né, das relações sociais. E porque a gente não se limita mais a um contexto de espaço físico. Hoje existem múltiplos espaços, né, que simplesmente não podem ser dissolvidos porque eles estão cada vez mais fragmentados. E a nossa tendência é cada vez mais querer estar neles e descobrir eles. Entanto, né, cabe a gente fazer uma ressalva que, embora estejamos imersos num contexto de flexibilidade, de fluidez,
de pluralidade identitária, né, devido a essa complexificação das relações amorosas, isso não implica com que as nossas mentes elas sejam flexíveis e abertas ao respeito a todos os tipos e formas de amor. Então cabe ressaltar que esse seria mais um dos paradoxos da sociedade pós-moderna, a gente conseguir ser tão aberto, mas ao mesmo tempo ser tão segregado e tão fechado e tão limitado ao nosso próprio mundo. Então, pra gente fechar, né, todo o entendimento de amor líquido, de modernidade líquida que a gente teve aqui, das formas de amor hoje e como os relacionamentos eles progridem e continuarão progredindo, o próprio autor ele traz um questionamento que para mim seria um questionamento final aqui a ser levantado, que seria: se a gente levar em conta que amar outra pessoa não é amar o que projetamos nela, e sim a sua humanidade e singularidades, não seria tão difícil compreender que o amor é um desafio nos tempos de modernidade líquida.